E quando a gente se distrai deste ponto importante, a gente deixa de usar um instrumento de salvação poderosíssimo. Deus não espera que eu monte um púlpito dentro da minha casa. O altar da minha casa é o serviço. Estava eu aqui me recuperando da gafe do dia, de ir para um compromisso que eu tinha certeza que era hoje. Aí eu cheguei lá, só tinha eu, porque não era hoje. E aí eu confundi, simplesmente por não me atentar ao detalhe da data. Acontece bastante. Mas me recuperando, né? Eu tinha que vir no mercado e falei, bom, vamos usar o nosso estúdio preferido, o carro, para bater aquele papo que está aqui na minha cabeça a semana inteira, na verdade desde semana passada, e eu preciso conversar disso com você. É uma mensagem um pouco polêmica, por isso que eu relutei bastante, mas o Espírito Santo me deu muitos argumentos baseados na palavra e eu entendi dentro da minha própria história e do que eu tenho ouvido acompanhando mulheres ao longo dos últimos anos, aconselhando mulheres, e eu vejo algo recorrente, tanto nelas quanto em mim. Algo que a gente cai nessa armadilha achando que é um chamado e, na verdade, acaba nos distraindo do verdadeiro foco. Vou te explicar. E qual seria esse tema polêmico? O título, pega essa. Pare de tentar salvar o seu marido e os seus filhos. Polêmico, né? Vou te explicar. Calma, não pega a pedrinha do chão. Ouve primeiro. O que eu tenho visto em muitas histórias que se repetem, quando nós temos esse compromisso com Cristo, sabe? E esse desejo, e a gente coloca essa convicção no coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes a gente se distrai do verdadeiro foco do Evangelho. Tem uma frase de uma das crônicas de Nárnia que falou muito comigo sobre isso. Que Aslan chega, eu acho que é do Menino e Seu Cavalo, se eu não me engano, é isso mesmo, do Menino e Seu Cavalo. Que Aslan repete isso várias vezes para pessoas diferentes, se eu não me engano. Se eu não estou muito enganada. Ele fala assim, a cada um eu só conto a história que lhe cabe. Ao outro, cabe a história do outro. A você, a sua história. É mais ou menos assim o negócio. E o que eu entendi disso? A questão de que Deus não dá a ninguém a tarefa de moldar outra pessoa, de ser responsável pelas escolhas do outro. Muitas vezes a gente ouve equivocadamente líderes dizendo que você é responsável pela salvação da sua casa. Isso é um equívoco, porque de acordo com a palavra, o único responsável em salvar é Jesus. E isso é uma escolha individual. Eu não sou responsável pela salvação do meu marido e nem dos meus filhos, mas eu sou responsável por algo que pode sim conduzi-los a isso. E eu vou te provar na palavra, vamos lá? Bora ler esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, no verso... eu acho que é o 1, vamos ver, eu te falo depois. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. E aí vamos aqui no verso 4, que diz assim, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Ou seja, não é pelo muito falar, mas é pelo seu ser, sabe, o ser. E aqui antes, no verso 3, ele é aquela parte polêmica também que fala da beleza, que não seja as tranças do seu cabelo, as suas joias. Ou seja, não adianta você ter uma aparência bela se você não tiver beleza de dentro para fora. E o que convence as pessoas é muito mais o seu testemunho do que as suas palavras. Porque você pode ter um discurso ali muito bom, né? Ser muito eloquente, ser aquela pessoa que sempre tem uma resposta na ponta da língua, sabe? Ser afiadinha, mas se o seu testemunho não for essa pessoa aqui, ó, cordata, cordial, amável, que tem grande valor isso na presença de Deus, não vai adiantar de nada, querida, não vai adiantar de nada. E eu entendo que não existe
lugar mais apropriado para você viver aquilo que Jesus ensinou sobre amar o próximo como a você mesmo, sobre fazer ao outro aquilo que você espera que façam por você, como perdoar, como o que mais, gente? Vai para. Nós somos moldadas à imagem de Jesus no nosso dia a dia. E onde mais isso aconteceria com mais ênfase do que não dentro da nossa casa, onde as pessoas convivem com a gente, onde sabem realmente quem somos. Porque quando a gente sai, olha só, eu assim, linda, maravilhosa, passando cheiro, né? Sair, as pessoas me veem assim, mas quem está comigo sabe como eu acordo. Sabe como meu cabelo está quando eu não arrumo. Sabe como o meu humor está só de olhar para minha cara, sabe? E ali, naquele lugar, eu tenho a grande missão de morrer para mim mesmo. Porque, às vezes, se eu faço dentro da minha vontade, eu falo coisas que eu não devia, eu ajo de forma que eu não devia, e quando eu faço isso, Jesus me lembra, olha, você tem que pedir perdão, sabe? Dá outra face, querida. Lá dentro da minha casa. E é o testemunho daqueles que estão dentro da minha casa, que vale muito mais do que aqueles que me veem de vez em quando, assim, maravilhosa, né? Sempre cordial, amável, lá de fora de casa. Mas dentro de casa, eu às vezes viro dragão. E aquelas pessoas que me veem virar dragão também tem que ver a minha atitude de retorno à calma, de olha, eu errei, me perdoe, eu não queria te machucar nisso, não queria ter falado assim. E isso é que constrói a confiança, é isso que chama atenção quando nós somos moldados à imagem e semelhança de Jesus. E aí nisso nós podemos refletir o real amor, o verdadeiro amor de Cristo, quando nós somos moldados à imagem dele. E quando nós trazemos Jesus para nossa casa, através do nosso procedimento, gente, isso vai chamar as pessoas para Jesus, em especial as pessoas da sua casa. Sabe, vira e mexe, eu falo sim da palavra, em especial com os meus filhos. Lembro da palavra, eu conversando com meu marido ali, a gente lembra da palavra, mas eu entendo que, e quando a gente se distrai deste ponto importante, a gente deixa de usar um instrumento de salvação poderosíssimo, que é o nosso testemunho. Sabe uma coisa que é muito legal? Quando você começa a ouvir testemunho dos seus a seu respeito. E é incrível, quando meu marido começou a testemunhar de mim para mim, você, nossa, como você mudou. É outra mulher que eu tenho hoje. E eu também falo isso dele, que ele morreu e eu tenho outro casamento, tenho outro marido hoje. E a gente começou a testemunhar disso um para o outro. Meus filhos também, teve um dia muito legal que eu conversando com a minha filha, falando o quanto eu achava que eu era impaciente, que eu era tolinha nessa questão de paciência, que eu perdia muito. Ela falou assim, mãe, você é um cúmulo de paciência, imagina, isso aqui. Eu falei, gente, né? É maravilhoso, por quê? A mangueira, ela não se força a dar fruto. A mangueira, ela frutifica naturalmente. E quando você deixa essa semente boa cair no solo do teu coração, germinar, os frutos nascerão naturalmente. E os frutos disso, todos à sua volta desfrutam. Já pensou nisso? E eu tenho aprendido que vale muito mais ser obediente às ordens, aos comandos do céu que estão na palavra, é aquilo que está na palavra. Deus não vai te dar ordens fora daquilo. Existe autoridade que é derramada sobre a mulher através da honra ao marido, existe uma autoridade que é dada a nós dentro do governo da nossa casa, quando a gente entende esse primeiro ponto de honrar o nosso marido, e existe algo que acontece na vida dos nossos filhos a partir do nosso papel como filhos de Deus, como esposas, como filhas da nossa mãe, do nosso pai, sabe? Tudo na nossa vida importa. E a salvação daqueles que nós amamos depende sim um pouquinho da nossa parte, sim, mas não de convencimento. A palavra deixa claro que quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo, não é a mulher, não é o marido. Então, nosso papel é o quê? Segura na mão de Deus e vai.